Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém. Quero trazer uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 4. Palavra do Senhor que diz assim: a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Irmãos, Paulo está fazendo aqui uma saudação à igreja dos Gálatas. Por quê? Porque os povos dos Gálatas, irmãos, estavam se deixando se levar por falsas doutrinas, falso evangelho. E então Paulo vem falando aqui, né, que ele estava maravilhado, que eles estavam mudando o pensamento deles tão depressa, tão rápido, entendeu? E, irmãos, se a gente analisarmos hoje, irmãos, isso não está diferente hoje com o nosso tempo também. Paulo falou isso para a igreja de Gálatas há não sei quantos anos atrás, não sei quantos tempos atrás, e para nós hoje também não está diferente, irmãos. Está acontecendo também a mesma coisa, as pessoas estão se deixando se levar por isso, entendeu? Por isso que Paulo advertiu aqui, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Quem se deu por si mesmo nossos pecados? Quem? Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo, as pessoas estão perdendo o sentido do sacrifício de Cristo na cruz. As pessoas estão perdendo o sentido da finalidade do sacrifício de Cristo na cruz. E eu faço uma pergunta para vocês, irmãos, para nós, igreja. Qual é a finalidade da cruz? Qual é a finalidade do sacrifício de Cristo na cruz? Paulo dá aqui na sua saudação, ele já dá bem claro aqui, a qual se deu a si mesmo. Por quê? Para quê? Para quem? Por nossos pecados. Para quê, irmão? Para nos livrar do presente século mau. E que século é esse que Paulo está falando, irmão? Paulo está falando, irmão, desse mundo perverso, a qual eu, a qual você, a qual nossos filhos, a qual nossa família vive, entendeu? Esse século mau, mas esse século mau, irmão, ele está em contraste, irmão, ele, como se fosse o preto no branco, com o que, irmãos? Com o século que virá, irmão, com o século que se iniciará com o quê? Com o retorno da vinda de Cristo, irmão. Com o retorno do seu retorno, quando Cristo vier buscar a sua noiva, implantar o seu reino aqui na terra, o seu milênio aqui na terra, entendeu, irmãos? Então, irmão, Paulo pregava isso aí, entendeu? Nas igrejas lá do Novo Testamento, isso aí era como se fosse uma mensagem, uma profissão de fé que eles tinham já convicto ali de falar isso aí, bem conhecido de todos. Então, assim, todas as igrejas do Novo Testamento ali, irmãos, tinham esse convicto que Cristo morreu por sacrifício dos nossos pecados, irmão. Então, tudo isso aqui, irmão, Paulo está falando aqui, se associa-se o quê, irmãos? A morte de Cristo, né? A perdão dos nossos pecados e ao quê, irmão? Ao livramento de toda a igreja, deles lá e de nós hoje, da geração que virá até a vinda de Cristo, desse século mau, irmão. Mas para isso, irmão, nós temos que o quê? Que viver em Cristo. Como viver em Cristo, irmão? Abandonando as coisas que esse mundo tem nos oferecer, abandonando as coisas que ela pode nos afastar de Deus. Paulo aqui ficou maravilhado não assim, mas ficou assim, como é que ele passou o tempo ensinando aos Gálatas sobre as maravilhas de Cristo, e por um intermédio de tempo, eles se deixaram se levar, irmãos, deixando vir doutrinas, se infiltrar no meio deles, irmãos. Isso não é diferente do nosso dia de hoje. Dentro das nossas congregações está acontecendo também a mesma coisa, entendeu? Dentro de congregações, as pessoas estão deixando se levar por muita pouca coisa. Não estão deixando de se levar pela palavra de Deus, mas sim por muita coisa que esse século mau está nos oferecendo. Amém, irmãos? Então, isso aí, irmãos, é uma parte essencial do processo salvífico de Cristo. Amém, irmão? Livrar o quê? Paulo está querendo livrar, falando isso aqui para livrar, irmão, os crentes do mal que domina a sociedade deste mundo, irmão. Amém, irmãos? Então, irmão, a primeira mensagem evangelística foi essa, irmãos. E a segunda é muito, mas muito parecida e foi pregada em seguida, irmãos. Aonde? Quando houve o derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, irmão. Como fala lá em Atos 2:40, que a palavra do Senhor diz assim: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Paulo já está trazendo aqui outro, Lucas já está trazendo aqui outro, um contexto diferente. Entendeu? Como? Paulo fala do século mau, Lucas já traz dessa geração perversa, porque Lucas e Paulo andavam juntos. Entendeu?
Eles andavam juntos. Então, um sabiam as coisas do outro. Salvai dessa geração perversa. Salvai desse século mau. Qual é essa geração perversa, irmão? Os crentes, irmão, devem viver para Deus, não para as coisas desse mundo. Os crentes devem viver para as coisas de Deus, não para as coisas desse mundo. As coisas a gente tem que viver para Deus e não para ser controlado pelas coisas desse mundo. Quais são as coisas desse mundo, irmão? Os valores que esse mundo tem, a sabedoria que esse mundo tem, as opiniões que esse mundo tem, os desejos corruptos que esse mundo nos oferece, os prazeres que esse mundo tem, né? E tudo aquilo que prevalece entre o povo e as coisas que esse mundo pode nos oferecer. E eu faço uma pergunta, irmãos. Onde está a igreja? Qual é a finalidade da cruz? Onde está a finalidade da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz? Onde Paulo fala ali, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, irmão, para nos livrar do presente século mau, irmão. Então, que nós possamos ter uma metanoia, irmão, uma mudança de mente, entendeu? E viver verdadeiramente o arrependimento e ter realmente o sacrifício de cruz cravado na nossa mente. Amém? E qual é, irmãos, a finalidade de cruz? Eu vou trazer aqui 7 pontos, irmãos. Qual é o primeiro? Primeiro é remir de toda iniquidade. Tito 2,14 fala sobre isso. Segundo, conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Terceiro, dar-nos a adoção de filhos. Gálatas 4,5. Quarto, desraigar-nos do mundo perverso. Gálatas 1,4, a qual nós lemos aí. 5. Mostrar-nos um novo modo de vida, 2 Coríntios 5,15. Sexto, conceder-nos o Espírito prometido, Gálatas 3, 13 e 14. E sétimo, fazer de Jesus o Senhor sobre todos, Romanos 14, 9. Irmãos, e para finalizar aqui a palavra, eu quero finalizar aqui com Apocalipse 5, do 9 ao 14, que diz assim, irmãos, olha que interessante. Olha a promessa que Deus tem para nós. Olha o que é que Deus quer nos livrar desse século mau. Amém, irmãos? Olha o que diz. Ó. E cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto com seu sangue, compraste para Deus. Nós fomos comprados para Deus, irmãos, pelo sangue de Cristo. Oh, glória, aleluia, Jesus. Homens de toda a tribo, língua, povos e nação. Para Deus fizeste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Olha a promessa que está vindo sobre nós aí, irmãos. Olha a promessa que está vindo para nós aí, irmão. Reis, Cristo fará de nós uma nação de reis e sacerdotes, irmãos. Oh, glória! E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões e milhares e de milhares, que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ação de graças. E ouvi de toda criatura que está no céu, e na terra e debaixo da terra que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dadas ações de graça. A quem? Ao Cordeiro, não as coisas desse mundo, não as coisas que esse século pode oferecer. Honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vivem para todo sempre. Então, sabe qual é a minha finalidade? Sabe qual é a sua finalidade, igreja? Nada mais, nada menos que simplesmente louvar o Senhor. Por quê? Por causa de tudo isso. Porque pelo seu sangue nós fomos comprados. Amém? Fique com essa mensagem em nome de Jesus.